Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Pois é, estamos aqui em mais um vídeo aqui no canal. Já gostaria de pedir logo o seu like e a sua inscrição aqui no canal, além de compartilhar, hypar, dar aquela fortalecida aqui no nosso canal no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre o Meia PP. Pois é, a última contratação do Vitória na primeira janela do ano, da 16ª contratação do Vitória. Primeiro vídeo que a gente traz aqui no canal, analisando um pouco sobre o novo contratado do Sport Clube Vitória. Então, por isso, somente por isso, já gostaria logo de pedir para você deixar o seu like e a sua inscrição aqui no canal para poder dar aquela fortalecida. E também comentar aqui embaixo se você gostou, se você não gostou do nosso conteúdo. Seguinte, Vitória contratou o Meia PP, jogador do Grêmio. Ele é nascido no dia 6 de janeiro de 1998, tem, portanto, 27 anos. É um jogador de 1,83 m, pé dominante é o pé direito. E ele chega no Vitória pela bagatela de US$ 200 mil, com um contrato até o final de 2027. Sendo que o Vitória ainda tem alguns gatilhos para poder ativar, né? Se ele jogar por mais de 50 partidas, e o Vitória tem que pagar US$ 200 mil ao Grêmio, 25 partidas mais 200 mil e também $100 mil caso o Vitória seja campeão e ele dispute pelo menos 50% dos jogos, essas cláusulas valendo a partir de 2026. Além disso, o atacante Alexandro foi para o Grêmio também na negociação, com o Vitória permanecendo com 50% dos direitos econômicos do jogador. Então não foi um jogador barato, foi um jogador que, se todas as cláusulas forem de fato ativadas, vai sair por US$ 700 mil, ou seja, em torno ali de R$ 4 milhões. Não foi um jogador barato, como eu já falei. Então é um atleta que Vitória aposta muito para esta temporada. Um jogador com um perfil interessante para o elenco rubro-negro. É sobre isso que a gente vai conversar agora, onde que ele se encaixa no esquema de Carpini, qual é o histórico dele de lesões, qual é o histórico dele de minutagem, o que é que ele tem de ponto bom, um ponto positivo, de ponto negativo, como é que ele pode auxiliar o Vitória na parte tática, né? A primeira informação logo que eu trago nesse vídeo é a respeito das lesões do jogador. Então, o PP é um jogador de 27 anos, um jogador bastante experiente. Então já tem um bom tempo aí já de quilometragem, de rodagem dentro do futebol. Então é um cara que você espera, obviamente, que vai somar com o Vitória em termos de experiência. Mas quando a gente olha o histórico de lesão dele, a gente percebe que ele teve duas lesões mais graves, né? Uma lesão na temporada passada, passou 14 dias fora. No calendário brasileiro, 4 jogos pelo Grêmio. E em 2022, no final de 2022, final de 2022, na verdade, ele perdeu basicamente 2 jogos ali, no final do Campeonato Brasileiro, né? Com problemas musculares, mas ficou afastado por praticamente 56 dias. Ou seja, na carreira dele, que temos lesões registradas com impacto, são 70 dias fora. Ou seja, é um jogador que tem esses problemas musculares aí, mas não são tão impactantes assim, né? Então, esse é o ponto. Com relação à minutagem dele em equipes, ele basicamente conseguiu somar muito minutos a partir da mudança dele de carreira para o Cuiabá, né? Em Cuiabá, inclusive, a gente vai conversar mais daqui a pouco sobre a parte tática. Vocês vão perceber que o PP da parte tática do Cuiabá foi um PP diferente do Grêmio. Então, inclusive, é esse PP que o Vitória quer emular no seu elenco. Pelo Cuiabá foram 77 jogos em 2 temporadas, marcou 5 gols, deu 3 assistências. Durante esse período, ele tomou 13 cartões amarelos. Pelo Grêmio foram 83 jogos em 3 anos. 3 gols marcados, 3 assistências. Esse ano, 2025, disputou apenas 4 jogos. Temporada passada foram 48 e na temporada retrasada foram 32. Então, somas aí 83, 84 jogos. Então, é um jogador que tem tido minutagem alta nos últimos 4 anos, né? Então, é um jogador que vem performando muito. A origem dele, ele foi revelado pelo Flamengo, só que teve pouquíssimas oportunidades, jogou apenas 26 jogos, foi emprestado para o Portimonense,
ex-clube, por exemplo, do Wagner Leonardo, lá marcou um gol, inclusive foi um golaço de falta, um belo gol que ele marcou de falta, inclusive uma das grandes características aí do PP em campo. Então, um jogador que com 27 anos tem uma boa quilometragem pela frente, um contrato de 3 anos, deve acabar ali por volta de 30 anos a camisa do Vitória, ou seja, é um jogador que tem quilometragem, já é experimentado na Série A, por exemplo. Na Série A, ele disputou 119 jogos, sendo 64 pelo Cuiabá, 44 pelo Grêmio e 11 pelo Flamengo. Dos 11 gols que ele tem na carreira, 7 foram na Série A. E das 6 assistências, ele deu 3 na Série A. Estou levando em consideração os números do Transfermarkt. Então mostra que ele, dentro da Série A, que é uma competição importante para o Vitória, ele tem uma alta quilometragem. Disputou apenas uma Sul-Americana pelo Cuiabá, foram 3 partidas, não marcou gol, não somou assistência. Então é um jogador que também tem quilometragem jogando Copa Sul-Americana. Então um atleta aí interessante. Com relação à parte tática que eu estava falando, qual é o ponto que chama a atenção do PP? Ele é um jogador que compõe todas as posições no meio de campo, com exceção do primeiro volante. O primeiro volante ele até faz, mas não é o principal, não é o forte dele jogar de primeiro volante. Mas pelo mapa de calor, e aqui eu trouxe 2 mapas de calor, por quê? O mapa de calor de 2022 é quando ele jogava pelo Cuiabá, certo? E no Cuiabá, ele não era um segundo volante. Ele era um camisa 10, ele era um meia de fato. Então você percebe que a atuação dele no campo de jogo era muito maior, principalmente atuando mais pelo lado esquerdo. E se você observar também, ele é um jogador que bate escanteios, ou seja, ele é bom na bola parada, inclusive tem gols de falta dele, ele bate muito bem na bola. Então é mais um jogador que entra nesse elenco do Vitória com opções de bater falta, né? Opções de cobrança de bola parada. Você tem aí o Jamerson, tem o próprio Rato, que são 2 jogadores de pé canhoto. Agora você entra também com o PP, ou seja, o Vitória também vai ter essa mais uma ferramenta, mais uma força aí para o seu elenco. Em 2024 ele jogou um pouco menos, só que ele jogou mais recuado do que jogou no Cuiabá. Então você vê que pelo mapa de calor dele tem muito mais pontos vermelhos atuando atrás da linha do meio de campo do que no meio de campo ofensivo, como foi no Cuiabá. Então um jogador que consegue trabalhar nas 2 formas. Como o próprio Carpini falou, ele é um médio, ele é um camisa 8/10, né? Ou seja, é um médio de fato, não é um meia, não é um volante, ele é um médio. Então, por isso que inclusive o Carpini acabou optando por ele na contratação, por não ser um meia tão ofensivo assim, mas é um jogador que também fecha espaço, também marca um pouquinho mais. Então, por isso que o Carpini acabou optando por ele. E no campo de jogo, como teremos o Carpini no campo, como teremos o PP no campo de jogo? Aqui eu trouxe a escalação base do Vitória, o que imagina-se que seja o titular, né? O time titular do Vitória. O PP aqui eu coloquei camisa 15, mas é somente meramente ilustrativo. Analisando a formação do Vitória jogando com 2 volantes alinhados aqui no meio de campo, o PP nesta formação, ele pode ser tanto, e aí opção, tirando o William Oliveira de campo, ele seria um segundo volante ao lado, atrás de Mateuzinho, ele poderia fazer essa função. Poderia fazer essa função ao lado do Baralhas, por exemplo, que tem feito muito mais o primeiro homem. Tem sido substituído muito mais pelo Hiller, ou seja, na cabeça de Carpini, o Baralhas é o primeiro homem, então o PP poderia ser esse segundo homem de meio de campo. E numa formação que você tem uma formação de um tripé no meio de campo, o PP poderia ser também esse segundo homem no meio de campo, só que um meia mais apoiador. Sem a função do Mateuzinho, e aí pensando, por exemplo, na entrada do William Oliveira, o PP poderia se manter, poderia ser tanto um camisa 10, um jogador mais avançado, um meia mais avançado, como também poderia ser a mesma função, só que no tripé de meio de campo, ser um pouquinho mais avançado, também se aproximando do ataque. A principal característica de PP, inclusive, é isso, é a chegada à frente. O Carpini gosta de volantes que pisem na área, volantes que cheguem à frente para poder finalizar. Tanto que Baralhas tem essa característica, ele incentiva o William Oliveira que faça isso. Ele gosta também do Ronald por conta disso,
que são volantes que não ficam somente presos na marcação, mas que também se apresentam ao ataque, né? Então o PP tem essa característica. Inclusive, muita gente pergunta assim, Ítalo, será que Ronald não poderia fazer a vez de Mateuzinho? Não poderia substituir o Mateuzinho? Em termos de característica, o Ronald não faz isso. O Ronald é muito melhor conduzindo essa bola de frente do que recebendo de costa. Já o PP, ele tem a característica também de ser um 10. No Flamengo, ele foi revelado como um meia. Então, assim, ele pode fazer esse papel de jogar entre linhas, ele pode fazer esse papel de receber de costa, ele tem um bom passe pifado. E também na recomposição ele é um jogador que tem força para poder combater, força para poder recompor, mas não é um jogador de muita pegada, né? Não é aquele segundo volante de pegada, de intensidade, não. Ele é um jogador que fecha bem espaço, que combate bem, que tem uma boa reação, tem uma boa condução de bola para fazer transição, mas na marcação ele não é aquele cara forte. Inclusive a torcida do Grêmio chamava ele de preguiçoso por conta disso, né? Os volantes do Grêmio tem que ser volantes de combate, jogadores realmente de intensidade no combate. E PP não é esse cara. PP é um jogador que cerca mais, que fecha mais espaço, que é um jogador muito mais posicional do que um jogador de combate, como é o próprio Baralhas, por exemplo. Então, assim, a questão do PP é esse. Então, é um jogador interessante. Além de todas as características, tem a questão da bola parada também, tem a questão também do passe longo. Então, o PP que agrega muito a esse setor de meio de campo do Vitória como mais uma opção ali. Ele não chega com a responsabilidade inicial de ser titular. Até porque você tem um meio de campo hoje já consolidado, a dupla de volantes. Além dessa dupla de volantes, você tem o Hiller e o Ronald, e ele vai entrar nessa rotação aí. O Vitória ganha muito mais na posição de volante. E na posição de meia também. Porque agora Mateuzinho passa a ter um jogador para poder substituir, um jogador com muito mais poder de marcação. Então, por exemplo, numa formação que o Vitória jogue, sei lá, fora de casa, com 3 volantes, você pode ter o Mateuzinho, por exemplo, aberto pelo lado, porque você teria um jogador também de chegada por dentro. Então você pode ter essa função. Você pode inclusive trabalhar com a função de 3 meias. Você tem um ponta, necessariamente ponta, né? Você pode ter o Wellington Rato, o Mateuzinho e o PP por dentro. Então o Vitória ganha muito mais em variações. Além disso, o PP no Grêmio também foi um jogador que ocupou o lado do campo. Ou seja, numa função tática, no Grêmio ele também cobria o corredor. E aí você dá a opção do ponta vir por dentro, você dá a opção do lateral vir por dentro. Então o PP é um jogador que dentro do meio de campo é um jogador completo. Então assim, foi uma boa contratação do Vitória, uma contratação bastante interessante do Vitória. Em termos táticos, em termos físicos, só que em termos financeiros, foi uma contratação que eu achei cara, né? Foi uma contratação que talvez tenha saído um pouco acima daquilo que se pagaria. Talvez pelo mercado mais inflacionado, ele tenha saído por esse valor. A questão do Alexandro, eu não me apego tanto, porque assim, o Alexandro tinha contrato até 31 de outubro de 2025. Embora as informações sejam a informação de 2023 que ele tinha renovado até 2027, mas no BID não foi registrado. Então o contrato dele acabaria 31 de outubro de 2025, ou seja, em abril ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro. Não estava querendo renovar, o Vitória poderia perder o jogador de graça. Então assim, de certa forma acabou sendo positivo para o Vitória. Mas a grana desembolsada com os gatilhos, eu acho que poderia ter ficado caro para o Vitória. Vamos ver como é que vai ser administrado. Mas de forma geral, é uma boa contratação pelo Vitória, acho que agrega muito a esse elenco rubro-negro. O que é que você achou da contratação do PP? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, hypa, compartilha para aquele amigo que quer conhecer o meia atacante PP, jogador que o Vitória contratou para a temporada 2025. Já foi, galera, até a próxima, adeus!